Oi gente, tudo bem? A gente resolveu adiantar o lançamento dessa aula que fazia parte do módulo 1 do curso Me Formei Agora, falando sobre a prova da OAB, por causa da quantidade de perguntas que eles mandaram pra gente, de comentar sobre a prova, pedindo até algumas orientações de como seguir daqui pra frente, tanto para quem passou como para quem não passou. Bom, quem vai me falar um pouco sobre a prova da OAB aqui hoje vai ser o professor Michel Canolcense. Ele é professor da Unicuritiba, também é diretor e professor do curso jurídico, que é um excelente cursinho preparatório para a OAB. Eles têm tanto aulas presenciais como online. Eles têm sede aqui em Curitiba e em São Paulo também. E fica a dica aí para quem quiser fazer um curso preparatório de confiança. Esse é uma excelente dica aí. E como a Bruna falou, o professor Michel vai vir aqui hoje, nosso convidado. Ele vai discorrer um pouco sobre as questões da OAB, até para a segunda fase, até da primeira fase, quem eventualmente acabou não passando, aí vai dar algumas dicas de como estudar futuramente e vai discorrer um pouco sobre essas questões. Inclusive, a gente está tentando ser o mais abrangente possível, mas como vocês trouxeram muitas perguntas específicas sobre questões específicas, a gente vai deixar aqui embaixo o link do professor Isaías, que é diretor do curso, que deu um respaldo da prova inteira, então está bem interessante. Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui a convite da Bruna e do Mário para esse grande projeto Me Formei e Agora, para falar um pouco do exame de ordem. Antes de mais nada, a gente precisa entender um atual contexto do exame de ordem. Nós estamos dentro de um contexto em que a OAB tem feito muitas críticas ao Ministério da Educação em razão do número de cursos cuja abertura está sendo autorizada para operar no país. É muito grande o número de cursos de direito. E aí você percebe dentro desse contexto que a OAB ela quer frear o número de pessoas habilitadas à advocacia. Em razão disso, o que a gente percebe? Numa prova de primeira fase, os reflexos são muito claros. O 27º e o 28º exame de ordem, nós tivemos uma prova mais difícil, uma prova que manteve um grau de dificuldade geral das questões de nível médio para bem difícil, e aí você percebe então que a OAB quer com isso limitar o número de pessoas que vão fazer uma prova de segunda fase. Por isso que a sua preparação, o seu estudo para essa prova de primeira fase deve ser um estudo mais aprofundado, levando em consideração o contexto geral de todas as questões e mais do que isso, fazendo questões passadas, em especial desses dois últimos exames que têm sido exames difíceis. É importante lembrar que você precisa acertar apenas 40 questões das 80 que são cobradas, mas ainda assim você precisa ter aqui uma preparação profunda, uma preparação necessária para que você seja aprovado. Por isso, a tua preparação já não pode mais ser com base apenas na resolução de questões antigas. Sim, você tem que eleger disciplinas importantes como direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, direito penal, processo penal, ética, como matérias que você deve focar o seu estudo para que então você tenha as chances de, focando bem nessas matérias, você já conseguir essas 40 questões. Por outro lado, a gente tem aqui, dentro desse contexto, uma questão interessante. É muito forte dentro dos bastidores da OAB a tendência de que nós tenhamos de 3 exames atuais para 2 exames. O que isso quer dizer? 2019 nós já tivemos um aperto no calendário de maneira que a primeira e a segunda fase vão todas essas provas de primeira e de segunda fase, do 28º, 29º e 30º exame de ordem, todas elas vão ocorrer no ano de 2019. Mas por que isso está acontecendo? Porque aqui parece muito claro o movimento da OAB de, a partir de 2020, nós termos apenas 2 exames por ano. Esse é um movimento muito forte, o presidente da OAB Paraná é uma das pessoas que defende isso e é muito claro aqui que a OAB tende a adotar essa redução do número de exames de ordem por ano. Por outro lado, nós temos a prova de segunda fase. Prova de segunda fase, que é uma prova prático-profissional, composta por uma peça profissional em que você tem que elaborar, então, qual medida judicial você elaboraria para resolver o problema da pessoa e 4 questões discursivas. Esta prova, ela tem tido, digamos assim, o nível de cobrança, o nível médio para difícil. Não se pode falar que uma prova de segunda fase é uma prova fácil, pois ela não é. E aí você pergunta, qual exame, qual a área devo escolher?
Dentro de todas essas áreas, o que a gente sempre recomenda é que, em primeiro lugar, você escolha aquela área com a qual você tenha experiência anterior. Então, se você fez estágio na área civil, é importante cogitar sim fazer a prova de segunda fase de direito civil. Se você tem aqui uma prática penal, é importante cogitar em fazer uma prova de segunda fase de direito penal. Afinal de contas, você já tem uma prática, apesar de ter as suas diferenças, você já tem aqui um pensamento prático de como fazer essa prova. Nunca fiz estágio ou o meu estágio não tem nenhuma das áreas da OAB. E agora? Isso não é impeditivo nenhum, isso não quer dizer que você vai ser reprovado, muito pelo contrário. Quando você não tem prática em nenhuma das áreas que a OAB oferece para fazer a segunda fase, você pode muito bem fazer a segunda fase numa matéria que você tenha afinidade. Por exemplo, você tem muita afinidade com direito do trabalho durante a faculdade, mas você não tem prática em outras áreas. Escolha fazer direito do trabalho. Uma preparação de segunda fase, ela leva em torno de 2 meses. Dentro desses 2 meses, portanto, você só vai estudar direito do trabalho. Você já parou para pensar se você escolhe uma disciplina pensando que é mais fácil essa prova de segunda fase, e aí você vai ficar 2 meses estudando essa disciplina que não é nada fácil para você, que você acha um saco? Não tem sentido. Então, por isso que se você não tem prática em nenhuma das áreas, escolha aquela com a qual você tem maior afinidade. E para você que ainda está na batalha do exame de ordem, que ainda não conquistou sua aprovação, o importante aqui é não deixar se abater por uma reprovação. Você não pode se deixar medir por uma reprovação, por uma prova, afinal de contas, todos sabem, é uma prova que nem sempre mede os exatos conhecimentos de uma pessoa. Além disso, no dia da prova, vários fatores incidem e nós, dentro do curso jurídico, temos percebido que fatores emocionais têm tido muita influência também em reprovações. É óbvio que um estudo é necessário, sim, mas o estudo sozinho não é o suficiente. Você tem que preparar a sua cabeça para fazer essa prova. Afinal de contas, muito nervosismo, muita ansiedade são fatores que atrapalham no momento dessa prova. E se você ainda está nessa batalha, procure ver muito bem quais foram os motivos de sua reprovação sem perder a sua autoestima. Não transforme a sua prova em algo impossível de ser feito, porque não é. É uma prova que não é fácil, mas não é impossível. E tudo que não é impossível tudo que é impossível você consegue chegar. Não é algo que você simplesmente não tem como chegar a esse objetivo. É um objetivo altamente alcançável. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos nos nossos próximos encontros. Um abraço. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo extra que a gente lançou. É muito importante pra gente o feedback de vocês. Então, se vocês puderem mandar mensagem pra gente, nosso Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo. Sugestões, o que vocês acharam do vídeo. E logo a gente vai estar lançando o primeiro módulo efetivo do nosso curso Me Formei Agora. Esse foi só apenas uma aula extra. Como a Bruna falou no começo, pedidos, que teve muita demanda pedindo comentários sobre a OAB, o que a gente achava, para fazer ponderações, e a gente acabou lançando a aula extra antes. Mas, como eu falei, futuramente, em breve, a gente vai lançar o primeiro módulo. E a gente quer saber o feedback de vocês, o que acharam dessa aula, se foi boa. E é isso. Agradeço muito, obrigado. Obrigada.